Conversando, a gente se entende. Vida saudável. Aprenda a viver melhor com as nossas dicas de saúde. De saúde. De saúde. 11h35. Vamos então dando sequência ao programa Voz dos Associados. Agora com o nosso quadro Conversando, a gente se entende, com a participação especial do Dr. Fábio Araújo de Sá. Hoje é quarta-feira e queremos, você, nosso ouvinte, ligando, participando, interagindo conosco também no nosso quadro de hoje. E hoje, no nosso programa de hoje, vamos falar sobre o linfoma, que é um tipo de câncer linfático, resultado aí da proliferação anormal de glóbulos brancos, estruturas de defesa do organismo. Este é o nosso tema de hoje. Quem está aqui para conversar conosco então é o Dr. Fábio Araújo de Sá. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, meu amigo, bom dia, ouvintes. É um prazer chegar quarta-feira, é um prazer muito grande estar aqui. Um grande abraço a todos os ouvintes, um grande abraço à minha mãe Lenca Putira e toda a família. E também eu quero aproveitar e agradecer o pessoal de Matipó, os alunos de medicina, lá da Faculdade de Medicina de Matipó, da Liga Acadêmica, de Clínica Médica e Semiologia, que sábado nós tivemos lá um café com clínica. Foi um bate-papo muito bom, os alunos muito interessados, a gente, batendo aquele papo sobre vários tipos de doença, sobre vários aspectos da medicina. É isso aí, dá gosto de ver os alunos engajados, investindo num futuro melhor que grandes médicos, é o que eu desejo. Também, se Deus quiser, no dia 20 agora de setembro, nós vamos ter o nosso congresso, o simpósio de medicina da Uresoma, que é, como diz, a regional das Zonas da Mata, Associação Médica, aonde que vai ser sexta-feira lá em Matipó e sábado será aqui em Manhuaçu. Mas na próxima quarta nós vamos passar as informações melhores, E é isso aí, você falou sobre o linfoma. Lembrar que nós falamos primeiro no programa anteriores sobre as doenças do sangue, nós falamos sobre a anemia, que é a doença dos glóbulos vermelhos, falamos também semana passada da leucemia, que é a doença dos glóbulos brancos, e hoje nós vamos falar do linfoma, que também é uma proliferação normal desses glóbulos brancos, não é verdade? Isso aí que é interessante. Muito bem, então vamos começar então a nossa pergunta clássica aí para o doutor. Falando sobre esse tema o tema do qual nós estamos aí já conversando. Afinal, doutor, a pergunta é a seguinte: para os ouvintes que estão acompanhando, que vão acompanhar aí esse nosso programa de hoje, o que é linfoma, doutor? Pois é, olha, é bem interessante. Pra gente, que aqui a gente sempre gosta de falar numa linguagem acessível, Aqui a gente não tá usando, a gente tenta usar o mínimo possível termos muito científicos, até pra gente poder ter essa interação melhor. Que o rádio é diversificado, os nossos ouvintes, então aí pode estar ouvindo médico, pode estar ouvindo nós que somos da zona rural, como eu sou, com muita honra, então a gente não adianta, senão a gente não tem o nosso objetivo. Exatamente. Que é chegar aí, é esclarecer, é despertar dúvidas e solucionar dúvidas se for possível. Olha bem, lá na roça a gente sempre falava, aqui também, mas falando lá na roça, porque eu sou da roça, então a gente falava assim, eu pisei num prédio... Linguajar popular, deu uma íngua. Isso. Íngua, Então, assim, muitos de nós já tivemos uma íngua, especialmente quando a gente era criança. Pisava num espinho, dava aquela íngua ali na virilha, dava no pescoço, às vezes um ferimento no pé, dava esse inchaço que desaparecia. Pronto, sumiu. Na verdade, a íngua é o nome popular do linfonodo, ou gânglio linfático, que faz parte do sistema de defesa do organismo. Então vamos lá, a íngua também é chamada de linfonodo ou gânglio linfático. Por quê? Porque essas ínguas, esses gânglios linfáticos, são formados basicamente por glóbulos brancos, que visam defender a área aonde vai ter esse agente externo, que seja um espinho, um prego enferrujado, Então é o seguinte, muitas vezes a gente pode sentir apalpando quando eles aumentam de volume. Por exemplo, no pescoço, a pessoa vai passar a mão no pescoço e fala, engraçado aqui, tá parecendo um feijãozinho, às vezes é maior, uma azeitoninha, pode também nas axilas, da região inguinal, que é nas virilhas, mas existem glândulas distribuídas em diversas partes do organismo. Olha bem, outra coisa, eu tô falando esse preâmbulo para vocês poderem entender exatamente na hora que a gente fala da doença propriamente dita. Nós temos o sistema circulatório, nós temos os vasos que levam o sangue do coração
para os órgãos, né? O sangue sai do coração e vai para os órgãos. São as artérias. E vai lá embaixo, como de até no pé, e volta para o coração. Os que trazem o sangue de volta são as veias. Então as artérias e as veias, o sistema venoso e arterial, todos conhecem. Mas existe um outro sistema de vaso que recolhe certos líquidos do tecido. Esse líquido chama linfa. São os vasos linfáticos. Então nós temos os vasos arteriais, os vasos venosos e os vasos linfáticos. Então, o linfoma que você perguntou é um câncer que se origina a partir das células do sistema linfático. Ou seja, esse sistema do corpo humano constituído por capilares linfáticos, ou, como eu acabei de falar, vasos linfáticos e pelos linfonodos, que são as vínguas. Nesse sistema, os vasos vão se distribuir para o corpo todo, gente, e vai recolher esse líquido que acumula no tecido, filtrando e muitas vezes retornando à circulação. No linfoma, os linfócitos, que é um tipo de célula de defesa conhecido como glóbulos brancos, crescem de uma forma descontrolada, podendo formar esses tumores, de novo, popularmente conhecido como íngua, em várias partes do corpo. Então eu tive de fazer esse preâmbulo para vocês entenderem exatamente. Doutor, a veia a gente sabe que tem, gente, se furar uma veia, a gente sai sangue, se furar a artéria, sai sangue. E esses vasos? Sai a linfa. É o líquidozinho que às vezes você machuca, aquelas pessoas têm uma doença com as pernas muito inchadas, fica merejando um líquido. Esse líquido merejando não é sangue, é a linfa, certo? Muito bem. São 11h41. Doutor, eu gostaria que você falasse também quais são aí as causas do linfoma, doutor. Os linfomas podem afetar pessoas de todas as idades, tá? As causas exatas dessa doença ainda são estudadas, mas alguns fatores podem aumentar o risco de desenvolvê-lo. Por exemplo, o sistema imunológico comprometido. Pessoas com doenças autoimunes ou que usam medicamentos imunossupressores estão mais risco de desenvolver essa doença. Então, às vezes, a pessoa já está tomando um remédio que abaixou a imunidade dela. Abaixou muita imunidade, pode desenvolver isso. A família. Muitas vezes a pessoa pergunta, mas tem casos na minha família, isso pode afetar? É raro. Mas ter membros da família com diagnóstico de linfoma pode aumentar sim a probabilidade dessa doença. Mas não quero saber de ninguém ficar apavorado aí, porque se ficou sabendo, porque na minha família tem, eu também tenho, porque apareceu um caroço aqui, não é isso não. Infecções virais, existe sim uma associação entre a presença de certos vírus, até como o vírus da AIDS, né, que também dá predisposição genética. Então isso é uma das coisas que a gente tem que entender, como que pode ser, como diz o outro, o que pode ser as causas disso. Muito bem. 11h43. Você acompanha aqui pela Rádio Fonte Vida a nossa conversa, o nosso bate-papo com o Dr. Fábio Araújo de Sá. Se você tem uma pergunta, pode mandar para o nosso WhatsApp 33 31 56 41. Doutor, e gostaria também de saber se existe mais de um tipo de linfoma ou não. Existe, doutor? Existe. Isso é muito importante pelo seguinte, que muitas vezes a pessoa fala, fulano está com linfoma. Não teve muita sobrevida. O outro viveu muito tempo. Não, mas é porque existe diferença. Mas vamos dividir principalmente em dois grupos principais, que vai variar de acordo com o comportamento, em sinais e tipos de célula afetada e também o grau de agressividade. Então eles são conhecidos como linfoma de Hodgkin e linfoma não Hodgkin. O linfoma de Hodgkin é caracterizado pela presença de células conhecidas como Reed-Steinberg, do linfonodo acometido. Essas células são linfócitos B, grandes. Elas geralmente têm 2 núcleos com grandes nucléolos. Mas isso aí é mais a nível laboratorial, mais a nível histopatológico. Geralmente esse linfoma até é mais raro. Eles são responsáveis por 20% do diagnóstico de doença. E é mais propenso a ocorrer em homens. Pode ser tratado de forma eficaz, principalmente se for diagnosticado precocemente como um todo. Então o Hodgkin, olha bem, é geralmente 20% de todos eles. Agora, o não Hodgkin inclui um grupo diverso de mais de 80 tipos de linfoma. Olha bem, mais de 80 não Hodgkin. O linfoma não Hodgkin, ele representa 80% dos casos e geralmente desenvolve em pessoas mais velhas, acima dos 60 anos de idade. Eles podem afetar tanto os linfócitos B quanto os linfócitos T, que eu acabei de falar. A grande problema disso é o seguinte, que ele pode manifestar, gente, com diferentes graus de agressividade. Aí, eles são divididos também em grupos diferentes.
Por sua vez, os linfomas agressivos, eles podem ter um crescimento muito acelerado e pode dobrar o tamanho em semana, exigindo um tratamento imediato. A grande verdade é essa: apareceu algum tumor, vamos falar daqui a pouco, algum nódulo ou algum carocinho que você não tem costume e ele está crescendo muito rápido, não vai brincar não, porque às vezes questão de semana vai mudar todo o prognóstico, toda a história da doença. E aí é bom se cuidar e diagnosticar, ficar atento, né? Ficar atento, porque as pessoas... Uma coisa é uma íngua. Sim. Vamos supor, a pessoa machucou, ou tá com um dente infeccionado, ou machucou aqui o pescoço, aí deu uma íngua. A íngua, gente, o linfonodo, ele é um mecanismo de defesa. Eu falo de uma forma mais coloquial assim. Vamos supor, se você deu uma íngua aqui no pescoço, é pro micróbio não ir na cabeça. É para proteger, é uma porteira, para não ir lá e não dar uma meningite, dar um problema cerebral. Se você pisou num prego enferrujado, deu íngua na virilha, para quê? Para segurar o micróbio ali, porque se ele entrar cada vez mais, ele vai para dentro do organismo, né? Então, pra gente falar de uma forma mais direta, é como se fosse uma porteira, um mecanismo, uma porta que trancou ali dentro, e aí ele incha. Tudo bem, você tomou um remédio, ou tá evoluindo, ele tá diminuindo, agora você vê que aquele carocinho começou ali, igual um arroz, depois passou do tamanho do caroço de feijão, depois passou o tamanho de uma azeitona, tá virando o tamanho de um limão. Você vai virar o quê? Um mamão? Uma melancia? Aí não tem jeito, né? Cada caso é um caso, né, doutor? Isso. São 11 horas mais 46 minutos. Você acompanha então nossa conversa aqui pela Rádio Fonte Vida com o doutor Fábio Araújo de Sá. E os ouvintes querem saber, doutor, e esses linfomas apresentam algum tipo de sintoma específico? Ou seja, quais são os sintomas do linfoma realmente? Pois é, os sintomas do linfoma podem variar dependendo do tipo e da localização do câncer. Por exemplo, quando ele está presente no tórax, o indivíduo acometido pode apresentar falta de ar, tosse, dor torácica. Por sua vez, quando está aqui no abdômen, na bacia, na pelve, aí já pode apresentar o quê? Distensão abdominal, desconforto. Muitas vezes, essas ínguas, elas podem começar assim, vai ter um aumento, pode começar sem dor nenhuma, por exemplo, no pescoço, nas axilas, nas virilhas. Pode aparecer essas ínguas sem dor. Às vezes não tem dor nenhuma. Aí ela pode depois aumentar. Às vezes tem febre. Às vezes a pessoa começa a ter suor noturno, mesmo em dia de frio, acordou suando muito. Uma perda de peso que não tem explicação, um cansaço. Olha bem, até coceira intensa. Eu já tive um paciente, sabe o que ele começou, João? Começou com furúnculo. E começou a aparecer furúnculo no corpo dele de uma hora para outra. Uma pessoa que tinha boa higiene, boa saúde, começou a aparecer furúnculo. A gente foi mandar fazer o exame, era linfoma. Um outro colega, que Deus o tenha, até fazer uma homenagem a ele aqui, o Alessandro Tavares, grande vocalista da banda Commodore, da banda Tama, muita saudade, já tem 4 anos que ele partiu, está junto ao pai. A gente batendo um papo um dia e eu vi um caroço no pescoço dele. A gente sempre muito amigo lá em casa, eu olhei para ele e falei, tem que ver isso aqui, rapaz. Não é nada não, vamos fazer. Fomos ali no médico, fizemos ultrassom, fizemos uma biópsia, era linfoma. Ele ainda fez tratamento durante um tempo bom, né? Mas né, todos nós temos nossa hora. O que eu quero dizer é o seguinte, agora tudo isso que eu falei, por isso que eu digo, aqui na rádio a gente está aqui para esclarecer, não é para apavorar ninguém não. Que eu falei que tá tendo coceira, tá tendo perda de peso, muito cansaço. Aí o cara que estiver com coceira aí, com perda de peso, vai, ai meu Deus do céu, tô com linfoma. Não. Agora eu prefiro que você fique apavorado aí, vai procurar um médico para saber que não é nada. Não é nada não. Brincadeira, hein, gente? Essa coceira era cafumira, que bom. Antes isso, do que perto do linfoma, não é verdade? Mas é melhor a pessoa apavorar e ir lá e o médico falar que não tem nada do que ele ficar lá igual uma mosca morta quando vai lá ver o que aconteceu. Não é verdade? Com certeza, a prevenção é o melhor remédio. Cafumira foi ótimo, agora eu fui longe. Essa é das antigas. É verdade. 11 horas mais 49 minutos. Você acompanha então a nossa conversa com o doutor Fábio Araújo de Sá. Mais uma pergunta, doutor. E que os ouvintes também querem saber. E como é feito o diagnóstico aí do linfoma, doutor? Pois é, o diagnóstico ele é feito geralmente por uma combinação de exames clínicos e laboratoriais, né? Então muitas vezes você tem um caroço ali, você vai pedir os exames de sangue, na dúvida você vai fazer uma biópsia, pode fazer uma tomografia, né? Então a gente tem que ir direto no cerne da coisa. É um exame de sangue, avaliação, perguntar tudo isso que eu perguntei, quando começou, o que você está sentindo, desconfiou, faz a biópsia. O que é a biópsia? Tirar, digamos assim, um fragmento e levar para o laboratório e aí a gente vai ver essas células que eu falei, linfócitos, células, né, que vai estar modificadas. Aí o anatomopatologista
entrevista, o médico dá o relatório e a gente começa a ver o que tem que ser feito. Muito bem. E existe tratamento para o linfoma, doutor? Como que é feito esse tratamento? Como que o paciente procede aí nesse caso? Pois é, o tratamento do linfoma depende do tipo. Depende do estágio, agressividade, que eu já falei, além da saúde do paciente. Por exemplo, a quimioterapia é quando você usa medicamentos para destruir essas células cancerígenas. É o tratamento padrão no caso do linfoma Hodgkin e no linfoma não Hodgkin. Além disso, tem outras terapias, que é a radioterapia, que é o uso de radiação para matar essas células do câncer. Tem terapias alvos, que são medicamentos específicos. E muitas vezes até o transplante de células-tronco, que é um tema que nós vamos falar daqui uns dias sobre isso. É quando você vai substituir essa medula óssea, que é onde formam as células, por células-tronco saudáveis, né? Lógico que após o tratamento é importante que o paciente realize exames de acompanhamento regulares para ver se realmente houve a remissão, houve a cura, não é verdade? Muito bem, são 11 horas mais 51 minutos, 11h51. Mais uma pergunta, doutor. Uma pergunta meio que... né? Mas vamos fazer a pergunta. Olha, eu sei que essa pergunta pode ser aí um tanto quanto complicada. Ou mesmo não muito fácil de responder, mas quem vai responder é o doutor. Mas preciso fazê-la assim mesmo, essa pergunta. Então, a pergunta é a seguinte, doutor: qual o tempo de vida de um paciente com linfoma? Essa é para, né? Para despertar também, né, doutor? Isso. A pessoa, né? Você sabe por quê? Olha bem o que você falou. Realmente, é complicada, realmente. É uma pergunta complicada porque é o seguinte: nesse momento que a gente está aqui no ar, pode ter pessoas com linfoma fazendo tratamento em casa. Sim, claro. Ou alguém que tem algum familiar lá na fundação, ou não sei aonde, tratando de linfoma, e vai falar assim: opa, agora vamos ver o que o doutor vai falar. Primeiro, né? Vamos lá com muita fé, com muita iluminação. Quem tem esse tempo mesmo é Deus, né? Sim. E nós não sabemos exatamente o que está nos reservado. Agora, nós estamos falando aqui de ciência. O tempo de vida desses pacientes vai depender do tipo e do estágio do linfoma. Vai depender da resposta do tratamento. Às vezes aquele paciente respondeu melhor, aquele respondeu pior. Aquele demorou mais dar o diagnóstico, aquele foi mais rápido, você entendeu? Então essas taxas de sobrevivência, em forma geral, né, são mais altas para o linfoma de Hodgkin, especialmente quando diagnosticado precocemente. Agora, o linfoma não Hodgkin, o prognóstico pode variar de muito favorável a mais reservado, conforme a agressividade do câncer. Então nós não podemos falar assim: tem pessoas que duram a média 5 anos. 74% de alguns linfomas, o cara sobrevive 5 anos. Sim, mas tem pessoas que sobrevivem menos, pessoas que sobrevivem mais, e tem pessoas que são agraciadas com a cura. Por que não? Nós estamos falando aqui na fundação católica, nós somos pessoas cristãs, temente a Deus, e nós sabemos que para Ele nada é impossível. Agora, faça a tua parte que eu faço a minha, ação e oração. Então eu acho que é isso aí que tem que ser uma coisa que a gente tem que deixar bem claro para não apavorar ninguém e também alertar. Muito bem. Doutor, algo mais a acrescentar com relação aí, né, o linfoma, o nosso tema de hoje? Sim. Eu gostaria que você, se tivesse dar algo mais a acrescentar, né, sobre o que nós falamos aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um breve resumo bem rápido. Então tá, linfoma é um câncer que desenvolve a partir das células do sistema linfático, né? Os sintomas mais comuns são o quê? As ínguas, os linfonodos, perda de peso e febre. Então a pessoa que começou a perder peso, tá com febre, tá aparecendo caroço no corpo, vamos falar assim, procura o médico. Dependendo da localização, e outro sintoma pode aparecer, não só isso que eu falei. São divididos em 2, Hodgkin e não Hodgkin. Nós sabemos também que é mais comum o não Hodgkin. A biópsia é um dos principais exames que tem que ser feito. Não adianta. Se o cara começou a enrolar demais, você procura outro médico, procura outro profissional, porque se viu que o negócio não está melhorando, não tem que fazer. O principal tratamento, quimioterapia. Agora, vamos lá. Os avanços da medicina têm melhorado significativamente as taxas de sobrevivência, é o que eu falei, e as qualidades de vida dos pacientes com linfoma. Então é esse que é o nosso recado. Então, se você tem alguém na família ou se foi diagnosticado, nada de desespero, vamos pegar com Deus e vamos fazer o tratamento, porque melhorou muito o tratamento de uns tempos para cá, certo? É essa aí que é a nossa função aqui, é isso aí que a gente pede a Deus para nos iluminar.
E o mais importante é que a pessoa, a partir do diagnóstico, seguir aí o tratamento, né, doutor? Exatamente. Seguir o que pedir aí o seu médico. O que não pode acontecer é o seguinte: eu tô perdendo peso sem mais nem menos, tô tendo umas febres doidas, tô suando muito à noite e não tem uns carocinhos aqui no corpo. Mas isso não é nada, não. Deixa pra lá. Aí que é complicado. É só isso que não pode ser feito. Muito bem. Onze horas mais 55 minutos. Pois é, este nosso assunto. Deixa eu agradecer aqui o nosso ouvinte que está ligado comigo aqui. O Dinho. Ô Dinho, um abraço. Dinho Aguiar. Ô Dinho, grande abraço, Dinho. Sempre participando com a gente aqui, o Dinho. Grande abraço, Dinho. Obrigado aí, tá bom? Deixa eu ver o que ele tá perguntando aqui, ó. Boa tarde, amigos. J. Batista, doutor Fábio. 2001 apareceu uma íngua no lado esquerdo do pescoço. Aí. Engordei sem mudanças alimentar. E esta íngua não doía. Sim. Mas graças a Deus e o amigo Dr. Marco Absab, acho que é isso mesmo, isso, Dr. Marco Absab, vizinho nosso. Me consultou e me encaminhou aí para um amigo, o Dr. Alvimar Alonso, no Hospital Mário Pena, em Belo Horizonte. Conheço. Uma cirurgia de biópsia, né? E foi diagnosticado como um câncer na tireoide. Viu? E outra cirurgia para a retirada aí da tireoide. Aí, ó. E aí? Olha que exemplo legal. Tá vendo? Não só linfoma que dá caroço no pescoço. Agora, ele foi lá e diagnosticou. Era um câncer, mas era um câncer de tireoide. É como se fosse uma metástase. Quer que eu falei que a íngua é um sistema de defesa? Então, essa íngua é o que alertou. Se não tivesse uma íngua, talvez tinha passado até para dentro do cérebro, dado metástase e tudo. Agora, se fosse um linfoma e ele não tivesse procurado, talvez ele não estava aqui hoje fazendo essa pergunta para nós. Tá certo? Verdade. Muita saúde, gente. Muita paz, muita luz. Parabéns, meu querido, para fazer isso aí. Isso aí serve de um alerta para todos nós. Não é verdade? Muito bem. Doutor, você que está atendendo lá na Casa de Maria, né, no Centro Médico, sempre lá atendendo os pacientes com muito carinho. E quem quiser agendar aí com o Dr. Fábio lá na Casa de Maria, é só ligar para o... Deixa eu pegar aqui o telefone de lá, que é o 33 21 23 0626. 33 é o DDD. 21 23 0626 é o número do WhatsApp. Casa de Maria fica na rua Doutor Nelson Duarte, número 34, bem no centro aqui de Manhuaçu, né, doutor? Isso. Então, quem quiser também consultar com o doutor lá na Casa de Maria, é só agendar. E também no seu consultório, né? E também lá no CADIT, que é o 999-328176. 999-328176. E é só fácil, é só lá no Google, lá colocar Dr. Fábio Sá, que vocês vão encontrar. E outra coisa, graças ao grande trabalho aqui da rádio, grande trabalho do nosso amigo, a gente está continuando com o nosso podcast Cuidando da Saúde, aonde esse e mais de 40 programas estão lá disponibilizados sobre os diversos temas possíveis. Entre em contato conosco, dê sugestões, para a gente estar aqui fazer esse trabalho com muito gosto para todos vocês. Um grande abraço, meu querido, até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, doutor, pela sua participação. Até quarta, se Deus quiser. Estaremos juntos.